Olá, amigos internautas, estou de volta aí trazendo umas notas antiguíssima, né? A República dos Estados Unidos do Brasil, nós vamos falar um pouco dela. Depois nós vamos falar sobre o Cruzados, não, entrou Cruzados aqui não, é Cruzeiro, tá? Depois nós vamos falar sobre o Cruzeiro. O Cruzado já é novo, já não interessa muito. Eu quero falar da República dos Estados Unidos do Brasil e do Cruzeiro. Vamos lá. Então, é assim que aconteceu a nossa história. Uma nota bonita, né? Parece dólar americano. Deixa eu virar lá para vocês verem. Aqui do outro lado também, ó, muito linda, Estados Unidos do Brasil. 500 cruzeiros. Se nós observarmos bem essa nota, nós vamos ver aqui que se pagará ao portador desta a quantia de 500 cruzeiro, o valor recebido. Olha só, ele parecia um cheque ao portador. Interessante, né? Essa nota, então, ela era fabricada fora do Brasil. Parece que é em London, é isso? Londres, né? Uma companhia de Londres que fabricava essas notas. Bem, a nota dos Estados Unidos do Brasil, que é essa que eu estou te mostrando, vamos falar da história dela então. Quando houve a troca do Império em 1889 para a República. Legal, né? Antes era réis e passou a ser cruzeiro. Então o réis pertencia ao Império. Passou a ser cruzeiro então em 1889, né? Em 1969 passou de Estados Unidos do Brasil para a República do Brasil. Olha aí, ó. Aí já entrou a esfinge da República, que nós conhecemos muito bem. Mas vamos lá. Para a República do Brasil. Isso se deu na ditadura em 1969. Vamos lá. Que surgiu então o Cruzeiro. Esse aqui, ó. Cruzeiro. Né? Somente como República do Brasil. E antes de 1969 o Brasil era escrito com Z. Ó, interessante, né, gente? O Brasil era escrito com Z, né? Antes era com Z, né? E depois passou a ser escrito com o português correto com S. E alguns países, como Estados Unidos, ainda pronuncia com Z. Verdade. Você vê que eles pronunciam o país Brasil com Z, né? Mas aqui na República já está Brasil com S, ó. Interessante, né? Antes era com Z, tá bom, gente? Então vamos lá. Antes o dinheiro era feito em London, né? Ou seja, Londres, ou seja, por uma companhia estrangeira. Depois da ditadura, começaram a trazer a esfinge, né? Trazia a esfinge do Dom Pedro, tá aí, ó. Olha, Dom Pedro, né? Trazia a esfinge de Dom Pedro e era assinada pelo diretor da Caixa de Amortização. Tá aqui, ó. Amortização, não sei se vai dar para vocês verem aqui, era assinado pelo diretor, ó, amortização. Né? E também pelo Ministério da Fazenda, que já existia o Ministério da Fazenda. Interessante. Bem, vamos lá. O Ministério da Fazenda, as notas eram bem parecidas com as notas americanas, né? Bem parecida mesmo. Mas não tem nada a ver com os Estados Unidos. Interessante que a cédula vinha escrito, se pagará ao portador dessa quantia como um cheque ao portador, né? Em 1969 mudou então e passou a ser cruzeiro. Olha aí, ó. Aí já passou a ser o cruzeiro com a esfinge, né, da República, né? Saiu do Império para a República. Mudou então e passou a ser cruzeiro. Somente já passou a ser fabricada no Brasil, no Banco Central do Brasil, como até hoje, né? As notas são fabricadas no Banco Central do Brasil. Aí você já vê que já não é mais caixa de amortização, já tem a assinatura do Ministro da Fazenda e também do Banco Central do Brasil. Olha lá, o presidente do Banco Central do Brasil com o símbolo da República e a esfinge dela. Tá legal, gente?
Essa nota é do primeiro centenário da República, ou seja, de 1889 a 1989. Aqui, essa nota é do primeiro centenário. Você vê as figuras do centenário, ó. Tá vendo aí? As figuras do centenário tá aí, ó. São os três governos, né? Do centenário. Ok, gente? Então, é muito interessante isso. A esfinge da República, o que nós conhecemos, começou então a aparecer nas notas e moedas fabricadas na ditadura após 1969. Essa é do primeiro centenário da República, de 1889 a 1989. Legal, espero que vocês curtiram aí. Bye bye, um abraço, até a próxima. Inscreva no canal, né? Ative o sininho para receber novas notificações. Tchau, tchau.